Olá, bom dia. E que dia hoje? Chegados finalmente à nossa quarta sessão temática da iniciativa RH 4x4. E, antes de mais nada, se a Covid pôde mudar a nossa vida, pô-la toda ao contrário, então nós também podemos mudar a estrutura e deixar, em vez dos agradecimentos para o final, fazê-los no início. E eu gostava de começar mesmo por aí. Foi um gosto enorme poder passar as últimas semanas com todos os que estiveram a assistir, mas também com a Sofia, com toda a equipa que esteve e está por trás destas câmaras, a Maria, a Ariana, a Ana João, a Sara, a quem eu efetivamente transmito o meu reconhecimento, o meu agradecimento e o meu orgulho por este esforço e por este trabalho. Por um lado, admito que tenho pena de estarmos na última sessão, mas por outro também é um pouco um alívio. Nos tempos que correm, tem sido um esforço e uma exigência muito grande para a nossa equipa, toda a logística, todo o tempo, toda a dedicação tem sido bastante exigente a vários níveis, mas também é muito satisfatório vermos o feedback, vermos as reações que temos recebido e também a oportunidade que teremos agora na quinta sessão para de facto conversarmos e lidarmos diretamente um pouco uns com os outros, também será muito interessante. Dizer ainda que para além do envio das gravações de cada sessão, como tem sido comum, no dia seguinte a cada uma das sessões, cada um dos inscritos tem recebido a gravação da sessão, nós também temos um pack desenvolvido para o RH 4x4, que vai contar não só com as gravações, mas também com os artigos escritos relativamente a cada um dos temas, também com o contributo de algumas personalidades que apoiaram este evento, que apoiaram esta iniciativa desde o primeiro momento e alguns inputs que entendemos que são importantes e, portanto, brevemente também receberão instruções sobre quem quiser receber este pack, como é que pode inscrever-se ou como é que pode, de facto, solicitá-lo. Eu renovo, tal como nas sessões anteriores, a disponibilidade do nosso chat para receber os vossos comentários e as vossas sugestões para tratarmos na quinta sessão, já daqui a uma semana. E eu espero, de facto, que esta iniciativa tenha sido um complemento, tenha sido uma perspectiva, uma visão de enriquecimento para quem nos acompanhou nestas 4 sessões, uma abordagem de ligação e simbiose RH Legal, que mais do que uma resposta, pelo menos para nós, é uma perspectiva de antevisão. Passa pela consciência de que a empresa não é um universo estanque e de que não existe uma só forma de lidar e gerir recursos humanos, uma só forma de lidar e gerir pessoas. Sem mais delongas, vamos para o último tema das nossas sessões. Hoje vamos abordar os recibos de vencimento eletrónicos e não eletrónicos, em papel também, os já não tão tradicionais recibos de vencimento em papel e a sua relação como elementos de quitação e com os endereços de e-mail pessoal ou institucional dos nossos colaboradores. E, de facto, o Código do Trabalho, no seu artigo 276, e que em tantos aspectos parece tantas vezes ultrapassado, apesar das inúmeras alterações legislativas a que recorrentemente é sujeito, diz-nos e continua a dizer-nos que até ao pagamento da retribuição, o empregador deve entregar ao trabalhador um documento, neste caso o recibo de vencimento, do qual constem a identificação do trabalhador, o seu nome completo, o número de inscrição na Segurança Social, a categoria profissional daquele trabalhador, a sua retribuição base e demais prestações que estejam associadas, bem como o período a que respeitam, geralmente considerado mensalmente, os descontos ou deduções eventualmente aplicáveis e o montante líquido a receber. Este é o requisito formal de um recibo de vencimento. Deve estar ainda referida a situação da apólice do seguro de acidentes de trabalho. O não cumprimento desta obrigação constitui uma contraordenação leve e pode ser participada a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho. É sempre importante lembrar, neste campo, que para o colaborador o recibo de vencimento, mais do que uma hipótese de ele também validar previamente aquilo que vai receber, é importante do ponto de vista prático. Atualmente, para celebrar um contrato de arrendamento, um crédito ao consumo, um crédito pessoal, um crédito à habitação,
várias intervenções e várias situações. É prática usual a exigência dos recibos de vencimento, portanto, até nessa perspectiva prática da adequação do nosso dia-a-dia, na vida pessoal, é importante que tenhamos também essa possibilidade de ter o nosso recibo de vencimento. A questão que agora cumpre colocar quanto a este tema é de que é que faz prova exatamente a posição, a assinatura do colaborador no recibo de vencimento. Faz prova apenas de que o empregador efetivamente entregou aquele documento, fê-lo chegar ao conhecimento do trabalhador. Fará prova, perguntamos, de que o trabalhador efetivamente recebeu aqueles valores e de que concorda com eles? Uma questão. É certo que após a cessação do contrato de trabalho, a eventual cessação do contrato de trabalho, o trabalhador tem 1 ano, por princípio, a contar do dia seguinte ao término, para discutir eventuais créditos laborais. Após esse ano, à partida, o direito prescreverá. Ou seja, até 1 ano após o fim da relação laboral entre as partes, os valores entre eles ainda não estão cristalizados, ainda não estão definidos, ainda não estão fechados. Como tal, podemos considerar que a assinatura de um documento, neste caso do recibo de vencimento, é apta a fazer ou a constituir o que só o decurso de 1 ano após o contrato está legalmente previsto que faça? Por princípio, não. Ou seja, o que a tradicional assinatura do recibo de vencimento deste documento era suscetível de fazer demonstração, no nosso entendimento, pelo menos, seria somente de que o empregador tinha cumprido a tal obrigação legal de disponibilizar ao colaborador o referido documento, nada mais. E isto de preferência antes da data de pagamento. E porquê? Para dar, de facto, a possibilidade ao colaborador de validar previamente ao recebimento efetivo do valor pecuniário, do montante em dinheiro, a possibilidade de ele validar, de ele reclamar ou pedir algum esclarecimento à entidade patronal. Não obstante, devemos aqui fazer um à parte e reparar que o Código de Trabalho exige essa disponibilização, mas não exige, por outro lado, que seja entregue pessoalmente ou que o mesmo seja assinado. Simplesmente refere, lá está, que deve ser disponibilizado em momento anterior ao pagamento da retribuição e com menção dos tais certos elementos obrigatórios que já fiz referência em momentos anteriores. Não é difícil nós pensarmos ou percebermos porque é que a lei está construída ou está escrita ou prevista desta forma. Aquilo que se pretende garantir é, de facto, que o trabalhador tenha algum tempo útil entre o envio e recebimento do recibo e o pagamento do valor em causa para verificar, analisar e então fazer a tal comunicação à entidade patronal ou reclamar ou pedir algum tipo de revisão. Portanto, já vemos aqui, de facto, esta necessidade de disponibilizar este documento, o efeito ou a desnecessidade da assinatura, que no fundo só confirma que o recebeste, não confirma que concordas com aqueles valores ou que vamos assumir que não te devo mais do que aquilo. Mas onde é que entra então aqui o recibo eletrónico e o seu envio por um formato eletrónico? No mesmo sentido que o papel, como é que nós confirmamos a tal assinatura ou como é que eu consigo demonstrar esse tal envio? Nesse aspecto, em relação à vertente mais eletrónica, a Sofia vai abordá-la e vai tentar esclarecer-nos para ficarmos mais capazes de perceber as ferramentas que hoje em dia e até com a evolução digital que todos temos sentido, podemos de facto utilizar. Sofia. Sim, mas eu acho que era importante, nos recibos eletrónicos, nós começarmos um bocadinho antes. O que é que a lei de facto exige, o que é que a lei de facto quer? O que a lei nos pede é que nós enviemos ao nosso colaborador um documento, mas não especifica de maneira nenhuma a forma que esse envio tem que ter lugar. Portanto, os recibos eletrónicos não estão de maneira nenhuma proibidos pela lei. Nem o recibo de papel é uma exigência da lei. É importante deixar isso bem esclarecido. E enviar então os nossos recibos, como é que nós devemos fazer este envio? O que é que nós devemos acautelar? Em primeiro lugar, nós temos que fazer o envio para um e-mail que o colaborador efetivamente tenha acesso. Seja o e-mail pessoal, seja o e-mail institucional, mas que ele também tenha acesso num horário fora do horário de trabalho, porque a pessoa pode precisar de aceder ao recibo, ou pode querer fazer a confirmação dos valores fora do horário de trabalho. Podemos agora ter aquelas considerações, o direito a desligar, não será um momento para isso, talvez numa outra sessão,
Mas é importante então que que seja enviado para um e-mail que seja facultado, ou então põe a alternativa um e-mail institucional do colaborador, mas ao qual ele tenha acesso posteriormente ao horário normal de trabalho. Também há outras preocupações que nós temos de ter em conta, principalmente ao nível daquilo que se tem falado já muito, desde a alteração, desde que entrou em vigor a diretiva, que depois foi transposta por uma lei de execução, que é o RGPD, ou seja, a proteção dos dados dos nossos colaboradores. Como nós sabemos, tudo o que tem a ver com remunerações, até com os próprios dados que vão no recibo, como o nome, como os números, os nossos números de identificação pessoal, etc., são dados sensíveis e pessoais dos colaboradores. E nós temos sempre que acautelar que eles estão bem protegidos. Portanto, ao fazer um envio eletrónico, nós temos sempre que ter a certeza que o estamos a fazer através de softwares certificados para o efeito e que terão as garantias de confidencialidade eletrónicas necessárias, mas também temos que acautelar outras coisas, que é o RGPD vê de alguma forma com maus olhos o envio eletrónico dos recibos? Nós achamos que não. E porquê? O que é que a Lei de Proteção de Dados e depois a transposição para a Lei de Execução Nacional diz? É ilícito o tratamento dos dados pessoais dos colaboradores quando este se destine à execução do contrato de trabalho ou então ao cumprimento das obrigações legais da entidade empregadora ou a dar vazão, a dar cumprimento a interesses legítimos desta. Parece-nos que quando falamos de um processamento salarial, são dados que são naturalmente exigidos, que é um processo natural na execução de um contrato. E também é necessário para o próprio empregador, para cumprir com os desideratos legais, como o envio do recibo eletrónico, que ele possa fazer esse envio e, como a lei não prevê nenhum meio específico, o recibo eletrónico poderá estar conforme. Ou seja, pondo isto de forma clara, não é necessário um consentimento expresso do nosso colaborador para fazer esse envio, já que o tratamento dos dados pessoais dos colaboradores, no decurso de um contrato de trabalho e se for necessária a execução daquele, é ilícito e presume-se praticamente esse consentimento, desde que não seja naturalmente abusivo e ressalvadas todas as outras coisas que nós sabemos da RGPD, como direitos ao esquecimento e etc., mas isso também já serão outros temas. Não obstante, e à cautela, nós gostamos sempre de deixar bem claro que o nosso regulamento interno, ou, por exemplo, o contrato individual de trabalho, por norma, tem sempre cláusulas ou normas específicas, o regulamento ao tratamento de dados sobre a lei da RGPD. Podemos sempre incluir, no elenco taxativo dos dados que serão processados, os dados relativos ao processamento salarial. Se nós tivermos alguma dúvida ou se quisermos estar extra protegidos, também temos sempre essa opção e podemos sempre fazer dessa forma. Ainda do ponto de vista, agora já do ponto de vista da confidencialidade pessoal do colaborador, que tem direito a ver os seus dados protegidos, que ninguém tenha acesso a saber quanto é que ele ganha, qual a categoria dele, são todos dados nossos que ninguém tem que ter acesso. Diria que todas as empresas têm, mais ou menos envolvidos, têm um sistema contabilístico já institucionalizado. Os softwares permitem que o colaborador, quando vai abrir o e-mail onde tem enviado o recibo, só o possa fazer mediante uma password. Isso é logo uma garantia extra de confidencialidade que é importante ressalvar. Inclusive, se nós até formos pessoas à moda antiga e quisermos de facto ver uma espécie de assinatura no recibo, é possível fazer uma assinatura digital do recibo de vencimento. Ou seja, não perdemos nada com o recibo eletrónico que tínhamos com o recibo em papel. Mesmo a assinatura é possível, porque as assinaturas eletrónicas existem com certificados digitais, PDFs, outros, etc. É uma questão também de vermos qual é o nosso sistema informático, se ele tem essa funcionalidade, se pode ser acrescentada, etc. Agora, o recibo em papel, do ponto de vista da confidencialidade, tem sempre outro tipo de riscos, a começar por extravio, não é? Muitas empresas, como saberão, têm por hábito deixar um envelope com os recibos de vencimento ao fim do mês. Há sempre a possibilidade de alguém, ou por engano ou não, nunca saberá, pegar no recibo de vencimento do colega. E a nossa política de privacidade como empresa acabou de ser exposta. O nosso colaborador foi exposto, é verdade, mas nós fomos expostos, porque nós é que tínhamos que acautelar esse dado confidencial. Ou seja, isso não acontecerá, ou muito dificilmente, quase, o risco é praticamente eliminado, se eu enviar um e-mail que só é aberto mediante uma password conhecida pelo próprio. Ou seja, até do ponto de vista da minha política de privacidade de empresa, eu consigo garantir que não há um extravio de dados confidenciais. Outra realidade que agora nós temos também que atentar com o envio dos recibos de vencimento é que nós estamos em teletrabalho. Ou seja, se antes era fácil fazer uma entrega em mãos,
Isso agora não acontece. Os colaboradores não vão de propósito deslogar-se à empresa num dia, mesmo que estejam em teletrabalho, simplesmente para receberem o recibo de vencimento. Ou seja, toda a logística das empresas com esta pandemia, com o teletrabalho, que nós acreditamos que, nem que seja num sistema híbrido, vai acabar por ficar de alguma forma, toda a logística das empresas teve que ser alterada. Portanto, a questão dos recibos de vencimento, por inerência, vai ter que ser alterada. Se já não é, vai ter que ser alterada também. Portanto, não é plausível que um colaborador se desloque para receber um recibo de vencimento, como também não é praticável que uma empresa faça a impressão dos recibos e depois os vai enviando individualmente por CTT a nenhum colaborador. Primeiro, porque teria que ter um funcionário praticamente alocado ao trabalho burocrático de fazer impressões, de fazer os envios, etc. E também, do ponto de vista da tesouraria, seria um custo que não faz muito sentido. Quando já temos softwares, provavelmente até já na nossa empresa, um custo já internalizado, que podem fazer o envio per si, sem necessidade de nós estarmos propriamente com trabalho extra e trabalho administrativo acrescido. E também do ponto de vista da sustentabilidade, nós falamos hoje em dia muito da responsabilidade corporativa. E a verdade é que pequenos gestos repetidos várias vezes, a escala individual, a escala coletiva e até a escala corporativa, acabam por ter impacto. Se não for hoje, será para as gerações seguintes. E se nós começarmos com pequenas práticas como não enviar recibos de vencimento em papel e enviar os recibos de vencimento eletronicamente, se todas as empresas implementarem esta mesma medida, se calhar ao fim de 1 ano, 2 anos, nós vamos ver que o consumo de papel, de tinteiros, de cartas, etc., diminuiu bastante. Portanto, acho que só temos a ganhar com esta prática, principalmente considerando que nunca vamos ver que não há problemas de confidencialidade, não há problemas de consentimento dos colaboradores e nós, como empresa, estamos sempre protegidos do ponto de vista legal. Rui, se quiseres agora continuar. É tal como referes, Sofia, e este tema do ambiente e da sustentabilidade também está muito em voga e naturalmente tem de estar, e nós não devemos, como impulsionadores dentro da nossa organização, descurar a relevância da nossa organização, das instituições empresariais também, como agentes de mudança e como precursores de bons exemplos e boas práticas. Também está nas nossas mãos dar esse exemplo. Para além disso, não é? Uma organização com uma responsabilidade ecológica apresenta inúmeras valias, inúmeras mais-valias, sejam estas económicas ou até do ponto de vista do marketing, do compromisso e identificação com clientes, com entidades externas, mas com os próprios colaboradores e com os seus ideais mais pessoais. Para além da redução de custos com material e cumulativamente, estamos também a transmitir, a promover uma mensagem de uma instituição com um caráter social, mas também com uma vocação de futuro. As antigas preocupações de que o e-mail pudesse ser violado, antigas, mas também atuais, cada vez mais, todos nós temos assistido aos vários casos de violação de e-mails, institucionais, mas também pessoais. Como tal, o sigilo também do recibo de vencimento fosse desrespeitado, não fosse acautelado, cada vez mais também deixam de ter lugar, apesar dos riscos cada vez maiores, com as acrescidas ferramentas, com a acrescida evolução de ferramentas e sistemas de proteção e garantia da segurança e confidencialidade cibernéticas. Portanto, esse é um campo, como a Sofia tão bem referiu, que é essencial e que deve também ser promovido pela empresa. E os recursos humanos aqui, nesta promoção, se calhar colocamos as coisas desta forma. Os recursos humanos são, regra geral, um motor essencial da própria organização. Estão, muitas vezes, numa posição privilegiada, de facto, para fazer uma ponte, para fazer uma ligação, um entrecruzamento entre as várias valências e departamentos de uma empresa. E nós podemos constatar isso até aqui no caso concreto do recibo de vencimento, algo tão simples, tão básico, e já tivemos de convocar para este tema várias áreas dentro do funcionamento empresarial, quer dizer, o processamento salarial, a burocracia diária dos processos de recursos humanos e atualização de dados, o compliance jurídico, a proteção de dados pessoais dos colaboradores, a responsabilidade social e ecológica, a gestão de custos. Tudo isto gravita ao redor do departamento de RH. Como tal, a melhor arma de uma empresa, a melhor arma da nossa empresa aqui, será também a formação dos colaboradores, do topo ao nível mais baixo, para que possam fazer também opções informadas e mais acertadas, mais consentâneas com aquilo que é o objetivo do futuro da nossa organização.
Neste assunto em particular, do recibo, da assinatura, diga-se ainda, ou reforce, que a assinatura tradicional, portanto, aquela necessidade de assinarmos, de rubricarmos o papel, não é idónea, não tem a capacidade ou o sentido de funcionar como um mecanismo de prescrição de créditos laborais. Já o referi, mas reforço, de facto, não é por eu assinar o meu recibo de vencimento que eu estou a dizer que aceito aquele valor, que concordo e que não o irei reclamar amanhã ou daqui a um ano, ou até daqui a um ano pós-cessação do meu contrato. Aqui, no fundo, essa assinatura é uma questão de cumprimento do tal dever de disponibilização e uma opção de organização e de perspectiva para o futuro. A assinatura até pode nem existir desde que se confirme o envio e recepção, como já fomos abordando. Relativamente à quitação, relacionado com a prescrição de créditos laborais, ou seja, aquela situação em que eu quero de facto, na perspectiva da empresa, que o colaborador me confirme que nada mais tem a receber, no caso de uma cessação, ou na perspectiva do trabalhador que quer declarar eu nada mais tenho a reclamar da minha empresa. Existe alguma situação em que podemos de facto confirmar esta quitação? Sim, existe claramente. Mas não estão associadas aos vulgares recibos de vencimento, assinados ou não. Numa expressão, quase um palavrão, nós falamos de situações de remissão abdicativa. Ou seja, há atualmente diversa jurisprudência, portanto, sentenças, acórdãos de diferentes tribunais nacionais, que considera que muito temos a ganhar enquanto entidade empregadora, eu diria também enquanto trabalhador, no sentido de estar descansado e com um assunto encerrado, com uma declaração deste teor. Vejamos. Extinguem-se por remissão abdicativa, e eu aqui vou fazer uma espécie de definição do conceito, todos os direitos que poderiam emergir para o trabalhador de um contrato de trabalho. Direitos que emergem da sua cessação e da declaração da ilicitude da forma como essa cessação foi decidida pelo empregador. E inclui aqui direitos como reintegração, por exemplo, ou compensações. No caso de o trabalhador assinar e entregar ao empregador uma declaração, uma quitação, em que consta algo como, e aqui se calhar já estamos um pouco habituados a estas declarações de quitação, em que a empresa efetuou o pagamento ao declarante do montante de determinado valor em euros, a título de compensação, e esta compensação constitui uma compensação pecuniária global, que inclui vencimentos, férias, valores, remuneratórios, o que seja, exigíveis à data da cessação e que já foram recebidos nesta data também pelo declarante, pelo trabalhador. E então damos plena quitação desse montante, não tendo o declarante também direito a receber ou reclamar qualquer outro valor acrescentado. O importante a reter desta definição de conceito não se prende exclusivamente com o que se refere aos créditos laborais, aos valores a receber. A verdadeira novidade aqui é o efeito relativo à consequência de aceitarmos a própria cessação à caducidade. Ou seja, mais do que eu declarar que nada mais tenho a receber, mais do que as partes terem noção de que fechamos naquele momento a eventual reclamação de créditos laborais, eu também posso estar, eu trabalhador, a declarar e a confirmar que não irei impugnar uma eventual ilicitude daquele despedimento, uma eventual não comunicação, em termos do aviso prévio, de uma caducidade do contrato, portanto que fecho e limito ali os direitos a exercer eventualmente pós-cessação contratual. Ou seja, no fundo, dizermos assim, um recibo de vencimento não é um documento apto a produzir uma quitação, a declarar eu nada mais tenho a receber, mas não quer dizer que não existam outros meios legais para nós chegarmos ao mesmo ponto ou produzir esse mesmo efeito. Claro, tudo depende aqui também do tipo de cessação em causa. Normalmente, como já referi, estamos a falar de uma caducidade de contrato ou mesmo uma cessação por acordo. Para este efeito, é sempre necessário, aqui uma ressalva, verificar que o trabalhador já não se encontra numa situação de fragilidade, numa situação de dependência diretiva e hierárquica. Ou seja, é aquele tal dia da cessação mais um.
No fundo, o que é que isto acaba por significar? A jurisprudência também, e até decorre da lei, tem dito que a admissibilidade de remissões abdicativas por parte dos trabalhadores é possível, é aceitável, mas apenas quando não existir subordinação jurídica do trabalhador face ao empregador. E quando é que se considera que não existe já subordinação jurídica? Fora da relação laboral. Daí que, para que o trabalhador possa, de facto, de forma livre e esclarecida, produzir ou declarar um determinado assentimento, um determinado consentimento, um valor de quitação, ele já não poderá estar sobre a égide, sob a alçada do poder de direção do próprio empregador. Portanto, de outra forma, a remissão abdicativa tem, para ser plenamente válida, de ser celebrada após a ruptura do vínculo laboral. Daí a tal expressão dia da cessação mais um. Subjacente a este entendimento está aquela capacidade de o trabalhador tomar as tais decisões livres, como referi. Nós, na prática, sabemos que enquanto estamos empregados, enquanto temos um patrão, muitas vezes a proposta que nos fazem é aceite ou não é tão discutida, porque sabemos que estamos numa posição quase entre a espada e a parede. Pode não ser tão agressiva, mas sabemos que a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de pronúncia está limitada, está presa. A verdade é que eu, quando já não estiver naquela empresa, a minha liberdade, a minha opção é mais livre, eu não diria totalmente livre, mas é mais livre. Se eu de facto quiser reclamar algum valor, não quiser assumir uma quitação total, eu estou livre porque já não estou na empresa. Claro que há outras circunstâncias, há outras condicionantes, mas muitas vezes percebe-se aqui a distinção que a própria jurisprudência acaba por fazer e exigir. No caso de um despedimento, até podemos aqui de facto assistir a uma situação muito distinta e até caricata, mas isso eu deixo para a Sofia, para nos mostrar, no caso de um despedimento, de facto, o que é que pode aqui suceder com a tal declaração de quitação. Sofia. Por exemplo, e agora vou para exemplificar, vou pegar no caso específico de um despedimento por extinção de um posto de trabalho. Um trabalhador que seja despedido por causa de uma extinção de um posto de trabalho, não é? Que seja cessado ao contrato por causa disso, ele não precisa de assinar nenhuma espécie de quitação, como nós dizemos, remissão abdicativa, para que se presuma que ele aceitou o despedimento ou que os valores fiquem cristalizados. E como? Se o trabalhador, após a disponibilização do valor de compensação que ele tiver direito, não proceder à devolução à entidade empregadora desse valor, num prazo razoável, que depois depende do caso concreto, que pode ser uns dias, vai depender muito do caso concreto, o que a lei diz é que imediatamente, mas imediatamente também depende do circunstancialismo prático, que mais não seja de efetivar uma transferência, não é? Mas pronto, se num tempo razoável, como nós preferimos dizer, o trabalhador não proceder à devolução dos valores que teve direito em virtude do despedimento à entidade empregadora, nós presumimos que ele aceitou o despedimento, ou seja, para o legislador é tudo uma questão de honestidade e coerência. Se ele ficou com aquele rendimento que recebeu, se ele manteve esse dinheiro na sua posse, então ele não terá depois o direito de vir impugnar um despedimento quando ele aceitou o resultado desse despedimento. Ou seja, é uma questão mesmo de coerência para o legislador. Se ele não aceitou o despedimento, devolve. Se aceitou o despedimento, retém. É um bocado assim. Tudo também vai depender daquilo que nós podemos efetivamente demonstrar e provar. E é por isso que, se o recibo de vencimento não faz, às vezes, prova ou prescrição exatamente de muitas coisas, faz demonstração, principalmente em contexto de um eventual litígio. E é por isso que é fulcral, essencial, eu diria obrigatório, mandatório, que o recibo de vencimento esteja conforme. Porque ele pode não ter, se calhar, o efeito mágico que muita gente acha que ele tem, mas ele faz demonstração, ele faz prova num contexto judicial, num contexto de litígio, e isso muitas vezes será aquilo que poderá, nós como entidade empregadora, ou até nós como colaborador, que nós precisamos de defender, fazer de facto o nosso caso chegar e ver-se reconhecido em tribunal. Portanto, tem que estar conforme e tem que estar ok. Situações como férias irem como faltas justificadas, não pode acontecer, ou eu faço processamento salarial no dia 25, portanto, do dia 25 ao dia 30 vai como adiantamento e as conciliações são feitas no mês seguinte, caso ele falte.
Isso não pode acontecer. Sessões que operam a meio do mês e eu, em vez de fazer a sessão a meio do mês, só pagar 15 dias, desconto os 15 dias que me faltam justificados, isto não está ok, isto não está conforme, isto não pode acontecer, porque um dia que seja preciso fazer prova, demonstração, alegação de alguma coisa, eu não tenho uma base factual por onde me guiar. E isto não pode acontecer, não só para uma entidade empregadora, mas também para um colaborador, e já nem digo na eventualidade gravosa, penosa de um litígio, no dia-a-dia. Quantos de nós olhamos para uma conta da luz, uma conta da água e não fazemos a mais pequena ideia do que lá está, não conseguimos perceber aqueles valores, taxas disto, taxas daquilo. Isto não é suposto acontecer quando se trata do nosso rendimento, aquilo que nos paga a conta ao fim do mês. Tem que ser perceptível, tem que ser compreensível à primeira, eu tenho que olhar e perceber porque é que eu neste mês recebi X, no outro mês recebi Y, eu não faltei. Deixei de receber um complemento que tinha direito em função de alguma atividade que vinha exercendo e que agora já não exerço. Comecei a ter isenção de horário e estou a receber por isso. Ou seja, tem que ser cognoscível, tem que ser compreensível. O comum dos mortais tem que perceber à primeira porque aquele valor foi pago e porquê. Isso é que é importante no recibo de vencimento também do ponto de vista prático, porque nós vivemos o que recebemos do nosso trabalho e temos que saber expectavelmente e legitimamente com que podemos contar. E recibos que não se leem, recibos que não se decifram, não nos ajudam a nós, no caso as coisas correrem pior, e não ajudam o colaborador também na gestão diária do dia-a-dia, porque ele nunca vai perceber que os valores são fixos, os valores não são fixos e o que é que pode efetivamente contar ou não. E nós também como empresa devemos ao nosso colaborador, e isso também prova o quanto nós temos apreço por eles, temos esse cuidado de fazer essa conciliação, de fazer esse esforço, de falar com as nossas empresas que nos fornecem os softwares, para que se não tenha essa rúbrica, eles conseguem criá-lo eletronicamente. Falemos, vamos pedir, eles vão ter que a criar. E a verdade é que muitas delas até existem, nós é que não sabemos aplicar, ou então às vezes elas estão lá, nós não sabemos é que aquele valor se chama aquilo, ou que se reconduz àquilo. Portanto, é uma questão também de instrução e de preparação, e às vezes simplesmente nós perguntarmos ou pedirmos ajuda. Essa ajuda que também nos vai beneficiar a nós, como empregadores, porque não só no caso do litígio, não só no caso do respeito e zelo que devemos aos nossos colaboradores, mas nós também temos outras obrigações legais que decorrem diretamente do processamento salarial que nós temos que acautelar. O envio da informação para a Autoridade Tributária, para a Segurança Social, DMR, TRIs, isso tem que estar conforme o que eles recebem como extrato, é o mesmo que o colaborador tem que ter no recibo. Até porque num eventual apoio da Segurança Social a um colaborador, que ele tem que fazer prova que naquele mês recebeu X. Eles podem ter algum litígio com a Segurança Social, podem ter algum problema, podem ter que fazer prova de algum valor que lhes é devido. Eles têm que ter as coisas conforme. Se eles não tiverem as coisas conforme, também somos nós que depois vamos ser chamados. Ou seja, isto é um ciclo de necessidade, é um ciclo de compliance que tem que estar cumprido para todos os lados. E como tal, não há por onde fugir, não há como descurar, porque para ser compliant é preciso transparência. Uma coisa não vive sem a outra. E como tal, nós temos que chamar as coisas pelo que são, e quando fala-se dos recibos de vencimento, isso nunca poderia ser mais verdade. Mas se calhar agora, nesta parte final, na parte principalmente do compliance, o Rui poderá, se calhar, dar uma ajuda melhor. Rui? Claro que sim, mais do que querer, faço questão, Sofia. A questão da transparência é fulcral e transversal, não só à temática dos recibos, mas há qualquer temática que esteja ligada a uma empresa e na relação da empresa com as pessoas que nela trabalham. E a transparência das nossas contas, dos nossos pagamentos, é sempre o princípio da melhor defesa. A demonstração de que fomos tempestivamente fazendo os pagamentos devidos, os pagamentos de trabalho suplementar, do trabalho noturno, das isenções, das variáveis que num processamento são inúmeras, como bem saberão, é essencial para uma conciliação quase automática, mas sobretudo no sentido de termos uma conciliação judicial, uma demonstração externa. E nós, a Sofia referiu, a via judicial inevitavelmente pode ser um dos caminhos, mas não só, uma demonstração externa junto da Segurança Social, junto das Finanças, junto da ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, enfim. Na prática, mesmo quando não está compliant, mesmo quando não está demonstrado, a verdade é que pode estar correto. O pagamento, o valor que o trabalhador acabou por receber, pode estar correto.
pode não ser demonstrável ou ser mais dificilmente demonstrável. E em tribunal, em juízo, feliz ou infelizmente, para o bem e para o mal, não basta ter razão. É preciso demonstrá-la, é preciso concretizá-la, prová-la, de forma objetiva. Mas regressando ainda ao nosso tema em particular, e em jeito de conclusão, até para rematar aqui um pouco, resta dizer que uma organização pequena pode continuar a fazer a emissão em papel, sem qualquer problema, até porque tem uma estrutura diminuta o suficiente para garantir a proteção de dados e por não ter uma estrutura grande o suficiente, porventura, que justifique um investimento em software ou num procedimento especializado. Uma instituição de média ou grande dimensão já terá outro tipo de exigências. Nós sabemos que não há soluções perfeitas em recursos humanos, só há soluções à medida, como temos vindo a defender desde há 4 sessões. É amplamente reconhecido, de facto, que a gestão de pessoas numa empresa pode contribuir, de facto, de variadas formas para o presente e futuro dessa mesma organização. E um ponto essencial nessa gestão diária dos recursos humanos é a sua conformação com a vertente legal. Especialmente numa época em que nós começamos a perceber e começa-se a avizinhar e a concretizar uma alteração legislativa nacional em Portugal que nos vai incluir, nós também já fomos abordando isto, pela primeira vez vai-nos falar em compliance laboral dentro de uma empresa e isto no próprio Código de Trabalho. Portanto, é uma alteração de paradigma. Porque não são só as consequências jurídicas, as consequências contornacionais ou relacionadas. É também a capacidade que aquela organização, que aquela empresa tem para alavancar as suas mais-valias, os seus pontos fortes e torná-las também uma verdadeira vantagem competitiva face à concorrência, face ao mercado, face às crises. Gerir uma crise é nós estarmos também preparados noutros campos antes da crise chegar. E isto em vários sentidos. A retenção de talento, ambiente e compliance laboral, contratação. Portanto, há uma panóplia de campos onde nós podemos atuar e, como já referi anteriormente, os recursos humanos são, em diversas vertentes e em diversos pontos, o verdadeiro motor e impulsionador do futuro daquela organização ou de uma empresa. Mas mesmo assim, reparemos que no dia-a-dia, na prática, num departamento de RH, a verdade é que nem sempre estão em causa situações de elevada complexidade técnica ou de grande dificuldade. Às vezes passa tudo pela validação de um formulário interno, pela criação de um procedimento pré-disciplinar, o apoio ao processamento salarial, a emissão de um simples recibo de vencimento. Às vezes não são situações demasiado exigentes ou demasiado complexas tecnicamente. Ainda assim, e não obstante, qualquer processo, qualquer um destes processos que referi ou outros tantos, mesmo que não tão tecnicamente complexos, exigem uma conformação legal, exigem a obediência a certos requisitos legais. E mais do que isso, deve ser adequado, estes procedimentos devem ser adequados e adaptados à realidade, à especificidade de cada organização, a presente e a futura. E é nesse sentido, e aqui concluindo, é essa abordagem que está na origem do conceito de RH Legal e também desta iniciativa RH 4x4, ou seja, a preocupação que os departamentos de recursos humanos e de quem tem como foco, de facto, a gestão de pessoas no seio de uma organização, em, por um lado, dar resposta às necessidades de gestão de pessoas, conformá-las com a vertente comercial, com a vertente produtiva, com a vertente de gestão daquela empresa, não é? Não limitar, mas sim catapultar, melhorar, explorar, no sentido positivo. Mas, por outro lado, nunca esquecendo a conformação legal, a conformação jurídica, não só numa perspectiva de gestão de risco, mas também numa perspectiva de segurança e confiança no futuro. Voltamos, no fundo, à primeira, à segunda, à terceira e agora à quarta sessão. As ferramentas existem. Haja vontade em procurar as melhores e mais adequadas e adaptadas à nossa situação concreta para cada empresa e para cada colaborador. Chegamos ao final, uma vez mais, e nesta última sessão temática, eu recordo que daqui a uma semana teremos então a sessão do Meet the Speakers, onde teremos a oportunidade para conversar, para criar algum conhecimento e contacto direto, também para responder às inúmeras questões que foram colocando no nosso chat
e que fomos, de facto, abordando ao longo das últimas semanas. Eu conto com a presença de todos. Eu resta-me agora agradecer em meu nome, em nome da Sofia, em nome da Nova Advogados, a presença de todos os que estiveram a assistir. Eu acredito que todos saímos daqui, pelo menos ainda que com mais dúvidas, também com mais certezas de que há vários caminhos, há várias ferramentas, e vamos pensar neles, vamos elaborar um bocadinho e vamos tentar, de facto, tornar o futuro das nossas empresas mais saudável, mais forte e mais capacitado. Obrigado a todos.